Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 27 de novembro de 2019, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos nos nossos 66 dias da caminhada de oração 5. O tema de hoje, não menospreze seu chamado. Os textos vão estar no capítulo 2 de Samuel, no capítulo 4. Alguns dos versículos que eu vou estar lendo. Hoje nós vamos falar da vida do sacerdote Eli, do chamado dele e até o final da sua vida. Nós temos algumas lições preciosas para aprender hoje em nome de Jesus, amém? Bom, irmãs, a partir de hoje falta apenas 4 dias para chegarmos ao fim e completarmos 70 dias que nós estamos nos colocando diante da presença do Senhor, avaliando a nossa vida, nos consagrando. E ontem, depois que eu terminei de liberar o devocional, ainda faltavam uns 2 temas para eu completar os 70. E eu fiquei por algumas horas diante do Senhor e eu consegui colocar todos os temas em ordem. E enquanto eu estava ali preparando os temas, finalizando tudo, eu entendi que esses dias, de hoje em diante, eu entendi que nós vamos viver algo assim como que o Senhor está enviando anjos para nos servir nesses dias. Eu sei que a gente fica numa expectativa grande de como será os últimos devocionais, Nós tivemos devocionais maravilhosos, muito forte, mas eu senti que vai vir uma suavidade nesses últimos devocionais. De hoje em diante é uma suavidade. Eu vejo que tem uma bandeja e que esse anjo vai passar nos servindo. Vai passar, é como se fosse um momento de degustação. Nessa bandeja tem vinho, azeite, mel, leite, uva, figo, água, pão. Muito simbolismo da palavra de Deus, O vinho serve para nos alegrar, serve como medicina. O azeite para nos ungir, para nos alegrar, para trazer vigor na nossa vida, para nos trazer restauração. O pão para nos dar força, a água para matar a nossa sede. Tudo que nós já viemos falando, O mel, o leite, maçã, uva. Então, irmãs, que você seja servida pelo Senhor nesses dias, nesses últimos dias, que Ele vai finalizar, que Ele vai selar tudo aquilo que Ele nos deu nesses 70 dias. E hoje nós vamos falar sobre não menosprezar o chamado, Desde ontem nós estamos falando sobre chamado, essa semana nós começamos falando sobre desenvolver uma vida que vai sustentar o nosso chamado. Quando fala-se de chamado, a gente tem a tendência a pensar num serviço. Então eu tenho que trabalhar para Deus, ou então qual é a minha profissão. Mas o chamado não é esse só, irmã. Chamado é você descobrir a sua essência, é descobrir o que você realmente veio fazer nessa terra, quem é você, quais são os pontos peculiares, quais são as suas qualidades. Você não é igual a ninguém, No meio desses milhões de pessoas na terra, o Senhor nos fez totalmente diferente um do outro, com as suas peculiaridades. E é isso que Deus ama no ser humano. Ele ama essa diversificação de personalidade, de dons, de talento. E o chamado é isso, em primeiro lugar. Quem você é? Qual é a sua essência? E envolve também o serviço. Então nós vamos falar hoje de Eli, o sacerdote Eli, como foi o chamado dele. Então hoje nós também estamos falando de não menosprezar o chamado, porque nós só temos uma vida, irmãs? E se nós perdermos essa vida e não entender o chamado, não entender o que Deus tem, nós não vamos cumprir aquilo que Deus realmente predestinou para nós. Bom, vamos ler então, eu vou tentar contar aqui resumidamente a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli está no capítulo 2 de 1 Samuel, depois vamos para o capítulo 4. O sacerdote Eli era o sacerdote ali na época, aonde a história de Ana acontece também. Ana, uma mulher estéril, e clamava muito ao Senhor por ter filhos. Um dia foi ao templo, onde o sacerdote ali era o Eli, e ele achou que ela estava embriagada, chamou a atenção dela, ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, estou clamando por algo que eu desejo muito. E ele disse: vai, e o Senhor, vai em paz, minha filha, o Senhor concede a petição do seu coração. E logo depois ela engravidou,
né? O Senhor lembrou dela e deu a ela Samuel. Mas vamos falar aqui de Eli. Então, Eli, ontem nós falamos sobre o chamado de o chamado de ser levitas, o chamado para ser sacerdotes. Naquela época, os filhos de sacerdote automaticamente, né, se tornaria sacerdote. E aqui começa a história de Eli contando, no versículo 12 do capítulo 2, era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importava com o Senhor. Belial era como se fosse filho do maligno, né? Filho das trevas. Eles não se importavam com as coisas do Senhor, mesmo ele sendo filho de sacerdote, mesmo eles tendo chamado também. No versículo 17 fala assim: era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam as ofertas. Eles, quando o povo ia ofertar, irmãs, eles negligenciavam, eles roubavam as ofertas, eles comiam aquilo que era para ser dedicado ao Senhor, eles não estavam levando a sério as coisas de Deus. Bom, pulamos para o versículo 22, não vou ler aqui, mas Eli chama a atenção desses filhos, mas uma atenção muito relapsas, né? Ele chega e fala: meus filhos... Não, o 22 eu preciso ler. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam, a todo o Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta do templo, à porta da congregação. Esses homens, irmãs, estavam tão perversos que eles estavam prostituindo com as mulheres na frente do templo, na frente da congregação. Então começou a correr a fama desses rapazes, né, perante todo Israel. Então Eli resolveu falar com eles. E ele fala: meus filhos, o que vocês têm feito? Essa fama sua, não é boa a fama de vocês. Vocês estão pecando contra Deus. E aí no final do versículo 25 fala que o Senhor queria matar eles. Tamanha a maldade que eles estavam fazendo, né, nas coisas de Deus. Bom, nós vamos contar sobre a história de Eli, tá, irmãs? Mas nós precisamos falar dos filhos dele. Veio um profeta falar com Eli, no versículo 27 do capítulo 2, que veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas. Então Deus envia um profeta para Eli e fala: Eli, eu não te chamei para você ser um sacerdote, para você ministrar perante mim. Aí agora no versículo 29, na parte B, fala assim: e tu, por que honras teu filho mais do que a mim, para tu e eles engordar-tes da melhor de todas as ofertas do meu povo? Presta atenção nessa palavra, irmãs, porque a gente vai entender ela lá no final. Deus está chamando a atenção dele, dizendo: você está honrando mais teus filhos do que a mim, e vocês estão engordando com as ofertas do meu povo. Porque o povo levava muitas ofertas para o templo, né, irmãs? As ofertas antigamente eram dadas em carnes, em cereais, em colheitas, né? Então, portanto, disse o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria perante mim perpetuamente. Deus tinha falado isso, que eles iam andar perante eles perpetuamente. Era uma promessa para eles. Mas longe de mim tal coisa. Deus mudou de ideia. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias que eu vou cortar o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Então Deus traz uma palavra de condenação para a vida de Eli e diz que não vai haver mais homem que fiquem velho na casa dele. E aí ele fala assim no versículo 33: o homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E Deus traz uma palavra dura para Eli, dizendo que vai tirar dele, vai passar dele aquele chamado sacerdotal. E agora nós vamos entrar no capítulo 4, que nós temos que ainda falar mais de Eli. Então, irmãs, aqui está dizendo, esse é um devocional para a gente pensar na nossa velhice.
Eu já falei para vocês desde a caminhada de oração primeiro que Deus tem me chamado a pensar na minha velhice. Né? Nós temos que pensar na nossa velhice. Está chegando o final do ano e a gente tem que aprender a fazer um balanço no final do ano de tudo que nós vivemos, como foi a nossa vida. E chega o começo do ano, você faz o plano diante de Deus. É lógico que a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Mas cabe a nós fazer os planos de viver conforme a vontade de Deus. Então, no capítulo 4, agora a gente entra na vida de Eli. Então, nós já aprendemos aqui que os filhos deles eram perversos, estava fazendo o povo desviar, né? Mas aqui, agora nós vamos entrar na vida de Eli. Bom, chega uma época aí, Samuel, né? Lembra quando Deus chamou Samuel? Samuel cresce na presença do Senhor, cresce ali na casa de Deus, junto com Eli, mesmo com esse sacerdote que estava... eu vou falar mais aqui para frente que ele estava estagnado, apático no seu chamado. Mesmo com esse sacerdote, Samuel cresce ali, fiel ao Senhor, e Deus chama Samuel. Lembra quando Deus chama Samuel, e ele acorda e vai ouvir a voz de Deus? E o que Deus foi falar com Samuel? Deus foi falar sobre a casa de Eli. E ele falou assim, no versículo 11 do capítulo 3, fala assim: disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir vão tinar os ouvidos. Naquele dia eu vou suscitar contra Eli tudo quanto eu tenho falado com respeito à sua casa, eu começarei a cumprir. Então a palavra que Deus dá para Samuel é sobre o sacerdote Eli, que Deus ia trazer juízo sobre aquele sacerdote, sobre aquela casa. No dia seguinte, o Eli chama Samuel e fala assim: Samuel, me diga tudo o que Deus te disse. E você imagina como que um menino vai falar para esse senhor, né, que era ali o sacerdote e a autoridade da época, que Deus estava falando que ia pesar a mão sobre ele. Então Samuel lhe referiu tudo e não encobriu nada. E Eli disse: o Senhor faça o que bem lhe aprouve. Também guarde essas palavras, porque eu vou falar sobre ela. Então, imagina, Samuel conta para ele: olha, Deus confirmou de novo, ele vai te destruir, ele vai destruir a sua casa. E ele vira para Samuel e diz: que o Senhor faça conforme a vontade dele. Então, agora vamos entrar na história de Eli. Bom, no capítulo 4, irmãs, conta que os filisteus resolveram se levantar guerra contra Israel. O povo de Israel vivia em guerra, irmãs. Era uma constante tribulação, né? Então o povo veio para se levantar contra Israel e ali ele mandou... quando o povo de Israel soube disso, eles falaram assim: vamos trazer a arca do Senhor, que estava em Siló. Porque eles criam que a arca ia livrar eles da mão do inimigo. A arca representava a presença de Deus. Aí no versículo 4 fala: mandou, pois, o povo a trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Finéias, estavam ali com a arca de Deus. Então, quem foi trazer essa arca eram os filhos de Eli, que chamava Hofni e Finéias, os dois filhos dele, tá? Aí, sucedendo que chegou a arca no arraial, todo mundo ficou feliz, né? Começou a gritar, cantar: a presença do Senhor está aqui conosco. E os inimigos ouviram aquilo e falaram: nossa, eles estão muito felizes, Deus está com ele, né? Ai de nós agora, porque as nações, elas sabiam que Deus defendia Israel. Ai de nós, quem vai nos livrar da mão deles? Só que os filisteus resolvem partir para a guerra mesmo assim, e acontece que Israel perde a guerra. E os filisteus roubam a arca, e os dois filhos de Eli foram mortos, Hofni e Finéias. Capítulo 11, do versículo 4. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli. E aí começa a cumprir o que Deus falou que ia trazer sobre a casa de Eli. Aí no versículo 12 para frente vai falar sobre a morte de Eli. Aí agora vamos entrar aqui. Veio um homem correndo para trazer a notícia. No versículo 3, quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, a cidade rompeu em gritos. Então,
ele se apressou para dar a notícia para Eli. Era Eli da idade de 90 anos, 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fronteiras e vim contar as suas novas, o que aconteceu. Então ele respondeu: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande mortício entre os povos, e também os seus 2 filhos, Roni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouviu essa notícia de que a arca de Deus foi tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou ela e deu à luz. Ao ter, o bebê, as mulheres falaram para ela: não temas, pois você teve um filho. Ela nem fez caso disso, mas ela chamou o menino de Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela lhe disse porque a arca de Deus foi tomada. Então, Icabó significa foi-se a glória de Israel. Irmãs, eu sei que a história é longa, mas é necessário a gente entrar nisso aqui que o Senhor quer falar conosco. E agora vamos entrar no devocional. Bom, esse sacerdote, o que ele estava fazendo? Estava dizendo aqui que ele estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, esperando as notícias. Irmãs, Eli estava vivendo um momento de apatia, um momento de negligência, um momento de falta de diligência, um momento totalmente apático. Então nós precisamos valorizar o nosso chamado. Eli perdeu completamente a motivação de viver o seu chamado. E eu sei que ele estava já idoso, né? Mas ele não corrigiu os seus filhos. Ele não impedia dos seus filhos continuarem servindo ao Senhor, mesmo sabendo que os filhos estavam fazendo coisa errada. Era da obrigação dele, pelo menos, não permitir que os filhos continuassem no serviço de Deus. E ele não estava tendo pulso firme de chamar a atenção desses filhos. Então, irmãs, hoje o Senhor quer falar conosco. Será se a paralisia do chamado, a vida sem disciplina, a vida sem movimento, será que nós estamos vivendo esse tipo de vida como Eli estava vivendo? Porque a Bíblia está falando aqui que ele estava muito pesado. Ou seja, ele estava muito, talvez, obeso, né? De tanto que ele estava parado. Aqui o povo estava em guerra e ele estava sentado olhando para o nada, né? Pensando na vida. E o Senhor hoje, Ele quer que a gente faça uma reflexão do seu chamado. Como é que nós vamos chegar na nossa velhice? Sabe, irmãs, parece, eu não sei, não cheguei lá, mas pelo que eu tenho visto, parece que a fase dos 50 anos para frente acontece uma transição de que a própria vida vai nos levar a uma reflexão. E eu tenho percebido que essa reflexão tem trazido um desânimo, tem trazido uma apatia, porque a gente viveu muitas vezes indisciplinadamente, né? A gente viveu sem diligência, vivemos negligente em coisas. E quando a vida, porque as estações da vida, irmã, ela vem e ela às vezes ela traz algum despertar para nós. Então na fase dos 50, ele traz um despertar. E se a gente não plantou para a gente ficar um pouco mais tranquilo, a gente vai entrar em desespero. E é isso que o Senhor quer nos falar hoje. Como está o seu chamado? Não menospreze o seu chamado. Eli era um homem que era especial. Deus falou com ele: olha, eu te escolhi, eu chamei, eu te tirei da casa do seu pai, eu chamei a casa do seu pai. Eu disse que eu estaria com vocês perpetuamente, que esse chamado sempre estaria com vocês, mas eu mudei de ideia, porque vocês não estão valorizando, não estão tendo temor daquilo que eu coloquei diante de vocês. Eu quero ler aqui
Números capítulo 8, versículo 22, do versículo 24 a 26. Ontem nós estávamos falando do chamado de levita, e eu quero que vocês prestem atenção em algo aqui, ó. Isto é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o meu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-á do serviço e nunca mais servirão. Porém, eles vão ajudar os seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim fará com os levitas quanto aos seus deveres. Eu quero ler isso aqui, irmãs, eu não quero que você leve a ferro e fogo, tá? Mas é só para você ter um entendimento de que existe um tempo. Existe um tempo, a nossa vida não é eterna. Existe um tempo para cumprir um chamado. Não leve a ferro e fogo essa data aqui, para você não se apavorar, né? Mas antigamente, quando se escolhia os levitas, eles eram escolhidos a partir dos 25 anos e eles serviriam até os 50 anos. Tem um devocional que eu fiz, eu não sei se foi na caminhada de oração 1 ou 2, que eu falei sobre as idades. Cada idade, ela traz uma fase sobre nós. Então, os 25 anos, entre 25 e 30 anos, é a fase do despertar espiritual, tá? E essa fase do despertar espiritual foi a fase que Deus chamou para o pessoal ser levita. Depois tem uma época que Deus abaixou para 20, depende, né? E depois está falando aqui que é até os 50. Depois dos 50, eles se aposentam, eles vão continuar lá, tá falando assim, porém eles vão continuar lá ajudando os seus irmãos, mas eles estão desobrigados do serviço. Não leve essa data a ferro e fogo. Eu só quero que a gente pare para pensar que existe um tempo no chamado, tá? Hoje nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, na parte de Jesus, né, do que Deus veio fazer. Tanto é que Jesus começou o ministério com 30 anos, né? Por causa disso, porque existia essa lei. Entre 25 a 30 anos é que você estaria maduro ou despertado para começar a exercer o que Deus chamou. Eu lembro de uma colega minha que ela tinha um grande, assim, um sonho, um chamado, e ela era nova, ela tinha 25, 26 anos, 27, e ela dizia: eu não quero ficar velha para fazer o chamado, né? E eu também achava que não era legal isso, mas hoje eu entendo que existe uma fase. Você precisa passar na fase do amadurecimento. Vai ser usado novo? Vai, irmã, isso é claro. Mas o Senhor também tem a idade certa. Por que eu estou falando dessa idade? Para que a gente entenda que o Senhor, ele tem um tempo na nossa vida, irmãs. Ele não pode nos esperar a vida inteira. A gente fica naquela coisa, não, quando eu tiver com o casamento bem, aí eu vou começar a prestar atenção nessas coisas. Não, quando eu tiver com os meus filhos criados, quando eu tiver com isso acontecido, quando eu formar, quando eu não sei o quê, o Senhor está te chamando a prestar atenção na sua vida. Como está a sua vida? Qual é o chamado que Deus te deu? E ainda há tempo, irmãs, enquanto houver fôlego de vida, há tempo. Por isso que eu disse para vocês, não vão levar essas datas a ferro e fogo. Eu só estou dizendo aqui para a gente ter uma dimensão de que há um tempo que Deus nos chamou. Eu lembro que quando eu, desde pequena, eu já conheci o Senhor e eu sabia que eu teria que batizar, que eu teria que me firmar as minhas alianças com o Senhor. Como eu faço aniversário bem no comecinho do ano, né, dia 3 de janeiro, é bem no comecinho, e eu sempre gostei de começo, eu sempre achei que os começos, ele é bom para você colocar as seus planos, seus projetos. Então, quando eu era, antes dos meus 13 anos, né, quando eu tinha 10, 11, 12, eu dizia: Senhor, quando eu fizer 13 anos, eu prometo que eu vou me posicionar e vou me batizar. Chegava a 13 anos, eu não estou preparada. Eu prometo quando eu fizer 15 anos. Aí eu fiz 15 anos, não, Senhor, ainda não estou preparada. Quando eu fizer 18 anos. E quando chegou o final dos meus 17 anos, Deus realmente começou a me dizer: olha, tá passando da hora, né? Já tá passando da hora. Senhor, mas eu não tô pronta, eu ainda não... Entra no que Deus quer. Não é fazer de qualquer jeito, mas é se abrir, é dizer: Senhor, eu quero. Não menospreze o chamado como Eli. Ele deixou, ele ficou apático, ele ficou descansado no chamado. Ele estava sentado, essa palavra é muito forte, mas ele estava sentado, né? Ele morreu porque ele caiu para trás da cadeira, estava absurdamente obeso, e eu não estou falando aqui só de obesidade física, eu estou falando da obesidade mórbida do nosso espírito.
que a gente só está engordando a nossa carne. Só está fazendo o que a carne quer. E uma hora isso vai pesar e nós vamos pagar um preço por isso. Então ele não corrigiu seus filhos, ele se acomodou no chamado. E aqui estava contando que a arca de Deus foi levada. Se a arca de Deus, irmãs, foi levada da nossa vida, se a glória se for, nós somos apenas vaso de barro. O vaso de barro sem a glória não serve para nada, irmã. A palavra de Deus diz que ele fez a gente como vaso de barro e ele nos enche dos tesouros dele. Então, se a glória do Senhor se for da nossa vida, não tem graça a nossa vida. Então, valorize o seu chamado. Esaú também não valorizou o seu chamado. Quando ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó, ele não estava valorizando o seu chamado. Então, tinha essa idade que eu queria deixar para vocês, para que a gente entenda que existe um tempo e nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo nos distraindo. O tempo só faz velho, irmã. Quem faz sábio é Deus. Então, nós precisamos buscar cada dia mais, Senhor, como o Senhor quer que eu viva? Valorize a sua vida. Honre aquilo que Deus colocou dentro de você. E agora eu quero ler alguns versículos sobre a idade, para a gente receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Jó capítulo 5, versículo 26. Em robusta velhice entrará para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Essa é a vontade do Senhor, que nós partimos para a glória quando chegar o fim da nossa vida aqui, porque é um tempo determinado. Por isso eu citei entre 25 e 50 anos, só para a gente compreender que há um tempo determinado por Deus para cumprir as coisas na nossa vida. E Ele vai chamar a gente um dia, irmãs. E aí a gente precisa entender que o desejo do coração dele é que em robusta velhice Ele nos chama. Se possível, né, irmãs, fosse dormindo. Quer uma morte mais maravilhosa do que a gente morrer dormindo? Tranquilamente, né? Sem enfermidade, sem sofrer. Vamos buscar isso do Senhor, irmãs. Eu sei que nós não estamos livres de ter enfermidade, né? Mas se nós tentarmos o máximo que a gente puder, caminhar com o Senhor, encher o nosso espírito, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo, quem sabe a gente tem uma velhice mais tranquila. Vamos ler Salmo 92, do versículo 12 ao 15, que fala assim: O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice eles darão muito fruto, serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então aqui está dizendo que o justo ele floresce, ele cresce, né, na casa do Senhor, e ele mesmo na velhice ele dá fruto. Será que nós temos dado fruto? Nós já estamos com uma idade mais avançada, né? Por exemplo, eu estou, né, com 42 em vista de 20, já estou com uma idadezinha avançada. Será que eu dou fruto? Será que você tem dado fruto? Ou a gente só tem ficado velho? No Salmo 90, versículo 12, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Irmãs, o tempo passa tão rápido. Olha como passou rápido, está passando rápido. 70 dias. Eu estive com vocês uma estação inteira praticamente. A estação do outono aqui nos Estados Unidos, praticamente inteira. Olha como passou rápido. E em 70 dias, muitas não conseguiram ouvir áudios. Quanto mais ler um livro, quanto mais fazer algo pela sua saúde. Irmãs, isso aqui é sério. Você acha que pode ser um mês, que pode ser 2 meses, que pode ser um dia. O tempo voa. O tempo voa. E a gente fica enrolando. Não, ano que vem eu faço melhor. Não, daqui a pouco eu faço melhor. E eu lembro que quando eu enrolei um pouco para me posicionar do batismo, e quando fez 18 anos, eu falei: Senhor, no final dos meus 17, o Senhor começou a me chamar severamente. E aí eu tomei posição e me batizei aos 18 anos.
Depois ele começou, quando foi a partir dos 26 anos, ele começou exatamente com essa idade dos 25, ele começou a me chamar sobre o chamado. Você precisa se posicionar, você precisa se posicionar. Ai, Senhor, mas por enquanto eu acabei de chegar nos Estados Unidos, eu tenho que me estabelecer, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que trabalhar. Ai, Senhor, eu tenho que esperar meu marido me acompanhar mais. Ah, Senhor, agora eu tenho filho pequeno. E quando chegou nos meus 33, aí Deus me chamou severamente. Aí ele me chamou severamente. Então, essa coisa da idade, depois quem não fez as caminhadas de oração anteriores e quiser, vai poder ouvir esse áudio que fala sobre a idade. Existe uma unção, existe um chamado que vem sobre a nossa idade. E os 40 anos, ele significa você está começando a chegar na maturidade, você chegou na maturidade espiritual. É suposto, né, irmãs? Não estou dizendo que todo mundo tem 40 anos, tem essa maturidade espiritual, nem todo mundo que tem os 30 anos já está despertado espiritualmente. Isso é a lei que Deus colocou, que liberou sobre as idades. Mas, como eu já disse, o tempo só faz velho. Por isso nós temos que buscar viver de Deus aquilo que Ele tem por trás, né, de cada fase da nossa vida. Então, nos 40 anos, eu realmente senti isso. Foi quando hoje vou fazer 43 anos e é exatamente os 3 anos da caminhada de oração. Exatamente quando eu disse sim e deixa então eu tentar, deixa então eu caminhar com o Senhor e deixar fluir aquilo que o Senhor quer fluir na minha vida. Então, irmãs, isso é tremendo. O Senhor está te chamando. E eu quero ler Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3, que fala assim: se alguém gerar sem filho, viver muitos anos, até avançar da idade, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, eu digo que um aborto é mais feliz do que ele. Nós já usamos essa palavra em outros devocionais também do passado, não lembro qual. Essa palavra é forte, é séria. Ela está dizendo de filho, porque antigamente, irmãs, o homem era avaliado pelos filhos que ele tinha, né? Por isso Deus trouxe um juízo muito sério na vida de Eli. Não sobrou descendente dele ali, a não ser esse neto que se chamava acabou, se foi a glória de Deus. E aí então está dizendo aqui, se um homem gerar 100 filhos, se ele viver muito, mas se a sua alma não aprendeu a fartar do bem. O que significa isso, irmãs? Aquilo que eu falei, se a sua alma não se aquietar, se a sua alma não souber desfrutar. Hoje eu disse que o anjo está nos servindo, fazendo a gente degustar. Ele está passando com a bandeja perante aquelas que estão fazendo a caminhada de oração, perante aquelas que estão se dispondo nesse propósito. E ele está dizendo, degusta do que você precisa. O que você precisa está aqui nessa bandeja. Você precisa do pão da vida, está aqui. Você precisa da água da vida, tem aqui também. Você precisa de vinho para ser a sua alegria, está aqui. Você precisa de azeite para ungir a tua cabeça, para curar, atar as suas feridas, está aqui. Você precisa de mel, leite, enfim. Então Deus está te servindo e Ele está dizendo, se um homem viver muito, fazer muita coisa, mas ele não fartou a alma do bem, Deus está nos chamando para viver e viver bem. E esse viver bem não é só viver das coisas do mundo, é viver bem, é você acordar sabendo, eu nasci com um propósito. Por isso ontem eu indiquei aquele filme da Mulher Maravilha, porque aquilo é um filme que mostra do chamado, do propósito. Qual é o seu propósito, irmãs? Não viva a sua vida só chorando, lamentando e correndo atrás de problema e correndo atrás de resolver problemas. E também não viva a sua vida correndo atrás de olhar para o outro. Não, mas eu preciso mudar meu filho, eu preciso mudar meu marido, eu preciso mudar minha amiga, eu preciso mudar minha irmã, minha mãe, meu irmão. Eu estava pensando outro dia, eu acho que eu não citei isso aqui. Mas se Jesus cumpriu tudo em 3 anos. Até os 30 anos, ele viveu tranquilinho, quietinho, no secreto, se preparando. Quando chegou nos 30 anos, né? Até os 30, quando chegou nos 30, ele começou a exercer o chamado dele, de levítico, de sacerdote, daquilo que ele foi chamado para cumprir. Fez tudo em 3 anos. E eu preciso estudar isso mais, sabe? Já tem 1 ano que Deus tem falado isso comigo. Leia a vida de Jesus. Presta atenção nos detalhes. Já comecei a fazer isso, mas presta atenção nos detalhes da disciplina.
como ele comia, como ele dormia, como ele orava, como ele ficava com as pessoas, como ele cortava momentos quando as pessoas queriam dominar ele, mandar nele. Então, Jesus, ele fez tudo em 3 anos. E eu estava pensando sobre isso. Se Jesus, quando ele teve os 12 discípulos, ele já sabia que Judas ia trair ele. Se Jesus fosse viver distraído, querendo transformar a vida das pessoas, focar em uma vida só, ai, meu Deus, mas Judas não pode ficar assim. Judas tem que se converter. Se Judas não converter, Judas vai para o inferno. E se ele vivesse em função de Judas, só pensando, como ele ia estar perdido o tempo dele. Então, ele faz o que ele tem que fazer, né? O resto é conosco, irmãs. O resto é conosco. Então, isso aqui está falando aqui, se nós vivermos sem fartar nossa alma do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que esse homem. Então, nós precisamos fartar nossa alma do bem. E eu quero falar também sobre as mulheres mais velhas, já está terminando, irmãs. Em Tito, capítulo 2, fala assim, quanto às mulheres idosas, capítulo 2, versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhante que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escrava a vinho, seja mestra do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem seus maridos, seus filhos, serem sensatas, honestas, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao seu marido, para que as palavras de Deus não sejam difamadas. Até aqui? Então, irmãs, aqui está dizendo... Não, vamos ler mais um pouquinho. É isso mesmo. Vamos só até aqui mesmo. Então, irmãs, aqui está dizendo que as mulheres mais velhas têm o chamado de ensinar as mais novas. Será que nós somos inspiração para as mais novas? Ou muitas de nós estamos vivendo pior do que as cocotinhas? A gente tem que saber viver as fases da nossa vida. As mulheres mais novas têm que se inspirar em nós. Eu não sei porquê, mas eu fui uma adolescente que eu amava estar com pessoas mais velhas. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, minha mãe tinha uma vizinha, ela tinha 5 filhos, ela tinha uns 30 anos, já tinha uns 5 filhos, ela era descendente de árabe, e virava e mexia, eu ia na casa dessa mulher conversar um pouquinho. Eu sempre gostei de observar as mulheres mais velhas. Eu sempre gostei de olhar os dons dela. Eu observava minha avó, mãe do meu pai, excelente cozinheira, uma mulher vaidosa, que era muito cuidadosa com sua casa, sempre reformando, sempre enfeitando. Eu sempre gostei de observar mulheres mais velhas. Graças a Deus que eu peguei uns pontos bons, porque tem umas mulheres mais velhas também que só a graça de Deus, né, irmãs? Porque, eu vou repetir essa frase mais uma vez, o tempo só faz velho. Quem faz sábio é Deus. Não fica esperando quando eu chegar mais velha, eu vou ficar com sabedoria. Não traz sabedoria, irmã. Ela pode trazer alguma experiência se a pessoa tiver sido inteligente para adquirir a experiência, porque senão nem isso não adquire. Porque o que tem de velhinhos, infelizmente, absolutamente topeira, é triste, é lamentável. Então, hoje o Senhor está te chamando para você pensar na sua velhice, para você tomar posse do seu chamado. E as mulheres têm que ser inspiração para as mais novas. Bom, para terminar, irmãs, eu quero ler Isaías, capítulo 46, versículo 3 e 4. Antes de eu ler isso aqui, deixa eu só perguntar aqui. Nós temos semeado para a nossa velhice? Porque, como eu disse no começo da caminhada, nós temos 2 cestos, um de semente e outro de colheita. Nós temos semeado para a nossa velhice? Nós temos sido sábias? Nós temos ensinado as mais novas? Nós temos sido inspiração para elas? Como é que você quer chegar à sua velhice? Não deixe para amanhã, irmãs, o que você pode fazer hoje para o Senhor. E agora eu quero ler Isaías 46, versículo 3 e 4. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei
pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. É uma promessa maravilhosa da parte de Deus que Ele vai nos carregar, mesmo na nossa velhice. Então, irmãs, o Senhor quer que você tenha uma velhice tranquila, uma velhice que você vai olhar para trás e vai se alegrar. Não menospreze o chamado do Senhor na sua vida. Olha, caminhar com o chamado do Senhor é muito melhor. Quando eu me despertei ali nos meus 33, que eu disse, eis-me aqui. E de lá para cá eu já tenho vivido 10 anos de uma maneira sobrenatural. Tudo fluiu na minha vida muito mais facilmente. Promessas começaram a se cumprir muito mais facilmente. Porque você, quando está no seu propósito, tudo flui tranquilamente. Não vamos ser como Eli, que ficava sentado, estagnado, com apatia, olhando para o nada, não estava em movimento. Poderia estar orando, poderia estar levantando incenso ao Senhor, porque esse era o chamado dele. Poderia estar olhando o fogo, se o fogo do altar estava se apagando ou não. Ele estava parado, estagnado. Ele ficou mórbido. Ele foi se enchendo e se entupindo somente com os prazeres da carne. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que Ele não passe de nós a glória dele. Então, a canção que eu vou deixar hoje, irmãs, do Anderson Freire, Vaidade, escutem, é tremendo, fala sobre isso, fala sobre a nossa vida, tudo é vaidade, irmãs, tudo passa. E o que mais é importante é o que vai ficar plantado dentro do nosso espírito, é o que nós vamos deixar legados, sabe? É isso que o Senhor quer, que a gente entenda o poder de Deus que está dentro de nós. Que a gente lute por causas que valem a pena. Que a gente todos os dias busque receber dele essa porção. Mais uma vez, irmãs, não esqueça que a bandeja do Senhor, o anjo está nos servindo nesses dias. O anjo está nos servindo para que você passe do outro lado, passe para o outro lado, cheia do sustento da graça de Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.